paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento esta comunidade bonita, na graciosa paz do nosso Deus, a quem nos assiste. Um dia abençoado, né? Um dia de festa, dia de casamento hoje, né? O povo está tudo casando hoje. Mas eu estou feliz, você está feliz? Graças a Deus. Convido você a ler comigo o Evangelho, a palavra do nosso Deus. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e é lá que nós estamos, e é lá que nós vamos meditar. Vamos ler hoje dos versos 39 ao 56, do Evangelho de Lucas, capítulo 1, amém? Leia comigo, verso 39, encontrou aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que os temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. Amém? Senta no teu lugar nesse momento aí bonito que nós estamos vivendo. E como nós já falamos aqui, chegamos no nosso segundo encontro de advento desse ano, né? Nós estamos caminhando para o fim do ano, e como nós já falamos aqui, advento é um período de 4 celebrações que antecedem ao nosso culto de Natal. Esse é o momento. E todas as 4 celebrações sempre tem o mesmo tema, porque ela remete a uma chegada. Nesse período, nós esperamos a chegada de alguém que está por vir, mas nós não esperamos de qualquer jeito. Pensa comigo, imagine que você está esperando chegar a visita de alguém muito importante na sua vida. O que é que você faz? Bom, o normal é a gente investir tempo para preparar tudo, sim ou não? A gente se empenha em preparar os detalhes para receber a visita, não é assim que a gente faz? A gente prepara a casa, a gente já deixa tudo limpinho, o ambiente agradável para acolher quem vai vir, que o outro, prepara a comida. Se o visitante for ficar mais de um dia, o que a gente faz? Prepara o quarto para ele, deixa tudo prontinho. Enquanto então nós esperamos o que está por vir, nós não ficamos desatentos sentados, não. A gente espera de uma forma ativa, a gente espera cheio de expectativa, cheia de esperança pela alegria do reencontro, que vai ser tão importante, tão bonito na nossa vida. E eu quero que você entre comigo neste momento. Nós estamos num momento muito importante da nossa liturgia de todos os anos, como povo de Deus. Visitar alguém implica sair do seu lugar e colocar-se em movimento, abandonar um espaço que é do seu conforto e entrar na realidade de outra pessoa. Da mesma forma, por outro lado, a pessoa que é visitada abre as portas do seu espaço vital para acolher aquele que vem de visita, não é?
Eu quero que você pense nisso, é um momento de partilha. Visitar tem essa beleza. Visita simboliza esse momento de partilhar a casa, partilhar a vida, conviver junto, fazer festa. É um momento de se alegrar. É um momento único. E como eu disse para vocês, tanto quem visita como quem é visitado, irremediavelmente, precisa investir tempo, precisa ter predisposição, precisa ter vontade. Porque visita, na verdade, ela só acontece, para acontecer a visita, é fundamental a atitude de quem visita e de quem é visitado. Tem que ter postura, tem que fazer algo. Agora veja, e aí eu já começo pensando como isso tem sido tirado de nós. Porque nesse contexto de vida, nesse contexto social que nós vivemos, cada vez mais fragmentado, cada vez mais individualizado, as relações humanas estão cada vez mais líquidas, cada vez mais superficiais, a ponto de estarem sendo reduzidas a um mero conteúdo tecnológico, através de redes sociais. A gente se relaciona através do WhatsApp, através do Instagram. E aí eu pergunto, será que para essas pessoas de hoje ainda tem algum significado esse ato de visitar? Na roça isso era a coisa mais, legal do mundo, vamos visitar o fulano, vamos... Era um hábito das pessoas, é como elas se divertiam, mas será que isso anda no radar das pessoas? Nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, as casas estão cercadas de uma parafernália eletrônica de segurança, é tudo rigorosamente controlado, é câmera alarme, contra invasor. E aí, a gente impede o acesso até de quem é parente, de quem é próximo. Eu tenho uns amigos aqui em São Bernardo que moram num condomínio de uns prédios enormes lá, que quando eu vou visitar, da portaria até chegar na casa é 1 hora. Aí eu fico pensando, esse dia lá... É uma espera, eu nunca sei como é que eu chego, porque é tanto prédio, de ir lá já é um impedimento. Até os amigos são impedidos, quer dizer, dificulta a visita. E aí as casas das pessoas estão mais preocupadas e estão cheias de espelhos que isolam as pessoas em si mesmos do que em janelas. Porque as janelas servem para serem abertas e elas permitem ampliar o nosso horizonte. Tem coisas que vão fugindo da nossa realidade. Janelas abertas permitem ampliar o nosso horizonte e através delas nós purificamos o pesado ar da casa que nós geramos quando nós fechamos tudo em nós mesmos e fica difícil de respirar. Você já entrou na casa de alguém que você fala, nossa, a casa é escura, fechada, tudo trancado, um ar pesado, Então, o Senhor nos chama para abrir, meus irmãos, as janelas da nossa vida, nesse tempo de advento, porque o ar precisa entrar. Porque nós precisamos ter comunhão com a vida, nós precisamos ter comunhão com a natureza, com as outras pessoas, com a realidade que está à nossa volta. Nós precisamos nos relacionar, entende? Porque o ser humano foi criado assim por Deus, Deus assim nos criou, porque Ele deseja revelar o seu povo para as outras pessoas. Nós temos que nos abrir para a vida, nós temos que viver. Pessoas feridas, excluídas, pessoas carentes de amor, carentes de abraço e atenção, precisam nos enxergar. Às vezes nós vamos na igreja e a gente é tão acolhido, tão abraçado, tão gostoso. Nossa, eu fui ouvido, eu fui amado, oraram por mim, me ajudaram naquele momento de dificuldade, pagaram uma conta, sei lá. A gente precisa mostrar isso para o mundo, nós precisamos nos abrir, é um convite desse advento. Por isso, visitar é uma atitude que eu chamaria de humanizadora, requer um empenho pessoal nosso, é um esforço nosso para estar atento aos detalhes que estão à nossa volta, aos detalhes da vida das pessoas e que está à nossa volta. Eu queria dizer para você, há uma infinidade de pessoas lá fora esperando uma visita. Pessoas que esperem um encontro assim, tete a tete, sabe? Não é um encontro cara a cara. E por isso nós não podemos aqui, por exemplo, renunciar jamais ao nosso ministério de intercessão e de visitação. Ele é fundamental no nosso trabalho. Essa igreja começou assim, eu me lembro lá atrás, que nós o tempo todo, toda semana nós estávamos na casa de alguém, sim ou não? Eu quando me converti lá nos primórdios, na Assembleia de Deus, que a gente não congregava, mas trabalhava junto, era semana após semana na casa das pessoas, fazendo a obra de Deus. Nós não podemos renunciar a isso. Há muita necessidade de abraços e de afeto por aí, que não se solucionam com um emoji, que não se solucionam com fotos, com textos bem intencionados num celular. Nós temos que estar atento a isso. As pessoas estão isoladas na solidão das telas,
mas no fundo elas têm sede de presença física, de uma escuta das suas alegrias, de ouvir as suas dores. É muito importante isso. Tem gente enferma, tem enfermidades crônicas aí de alguém que está esperando, aguardando o consolo de uma visita gratuita e alegre que quebre a sua solidão. Existe, por exemplo, muitos idosos que vivem sozinhos, que nunca abre a porta da sua casa, sabe por quê? Porque não tem ninguém batendo lá para ser aberta. E nós somos o povo de Deus, nós temos que tomar posse disso. Só para lembrar que a nossa irmã Dani, o nosso tema desse ano, Dani. Há muitos imigrantes refugiados que ultrapassam a nossa fronteira, fugindo dos seus lugares de origem, que precisam ser escutados, recebidos, alentados e abraçados. Amém? Que nós tomemos posse disso em nome de Jesus. E eu queria dizer para você, enfim, se o mundo tem caminhado por trilhas em que as visitas não têm importância, porque as pessoas se isolam dentro de si mesmas e não recebem ninguém, nós que não somos nem líquido, nem virtual, muito menos desse sistema de mundo, nós estamos aqui celebrando o Advento, amém? Nós celebramos o Advento porque Advento é isso, é um tempo de espera, em que nós recebemos uma ilustre visita, e nós queremos sim ser visitados, e nós esperamos de forma ativa, né? Nós esperamos nesse tempo com muita reflexão, nos preparando espiritualmente, nos fortalecendo, afinal, o nosso maior tesouro vem nos visitar, glória a Deus. Você está feliz com isso? Você consegue se alegrar? Vou te mostrar como é. Nós esperamos a visita do nosso Senhor, na certeza de que Ele virá. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada deixa muito claro isso. Eu vou ler um versículo para você, Salmo 115, verso 6. Diz assim, ó: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos seres humanos. Ou seja, tanto os céus como a terra pertencem a Ele, certo? Mas Ele habita o céu, e a terra Ele confiou aos nossos cuidados. Quer dizer, pastor, que o Senhor mora lá nos céus, longe de nós, longe, distante de tudo? E eu queria dizer para você, não. Quer dizer que Deus criou tudo que existe, e a terra Ele confiou aos nossos cuidados, mas Ele sempre vem visitar a sua criação e se relacionar com ela. Compreenda isso, você tem que entender como Deus age. Porque se você não entende como Deus age, às vezes Ele passa, sabe? Você está desatento, você está despercebido. Deus nos visita o tempo todo, meus irmãos. Essa é uma característica que faz parte da forma como Ele age. Conforme nós ouvimos aqui no nosso primeiro encontro de Advento, nós temos que estar atentos às visitas do Senhor, sim ou não? Nós temos que estar atentos aos momentos, porque como Ele sempre vem, existe um risco da gente se acostuma, e a gente fica desatento, e isso passa despercebido. Essa visita é tão importante, a visita vem, a gente não espera, a gente achou que era outro dia, a gente marca outro compromisso, sai de casa no dia que nós vamos dizer que a visita vai chegar, e aí a frustração vai ser grande em nome de Jesus, amém? A gente não quer nada disso. Então, em toda a Bíblia Sagrada, diz que Deus o tempo todo se relaciona com a sua criação. Como é que Ele faz isso? Ele sai do seu lugar, Ele se levanta do seu trono e Ele vem e nos visita. Vou te provar. Gênesis 2, de cara, diz que Deus vinha e visitava Adão e Eva todos os dias ao cair da tarde. Ele visita ou não visita? Gênesis capítulo 21, verso 1, diz que Deus veio e visitou Sara na sua velhice e ela engravidou. Estéril. Gênesis capítulo 50, verso 24, no final da vida, José diz uma frase importante para os seus irmãos. Ele diz assim, ó: certamente Deus nos visitará aqui no Egito e vai fazer você subir para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus vai visitá-los, aguardem. Êxodo 3:7, quando o Senhor aparece para Moisés numa sarça ardente, o Senhor diz que Ele ouviu e viu o sofrimento do seu povo, por isso Ele desceu para visitá-los e libertá-los. Em Jeremias capítulo 29, versículo 10, Jeremias está estonteante, ele recebe uma palavra do Senhor, porque ele diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, certamente passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei, e cumprirei sobre vocês a minha boa palavra, tornando a trazê-los de volta a este lugar, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e dar esperança. Ele visita ou não visita? Quarta-feira nós meditamos aqui no livro de Ruth e Noemi, sim ou não? E nós vimos Noemi dizendo, e o livro diz que quando Deus visitou novamente o seu povo e trouxe pão para saciar a fome, Ele veio de novo
Meu irmão, Salmo 65, verso 10 diz que Deus visita a terra como a chuva refrescante que cai do céu e faz brotar a relva. Olha que lindo isso, querido, em nome de Jesus. Nesse momento do advento, nós vimos semana passada quando o velho sacerdote Zacarias recebeu a visita de Deus. Veja, ele estava antigo, e a novidade que o anjo disse a ele, anunciou, foi tão grande que ele não acreditou. E não acreditou, tanto que teve que ficar mudo. Ele recebeu, ele ficou mudo, e assim ele ficou. Sua mulher ficará grávida e dará à luz na sua velhice, sua mulher que é estéril. E ele falou, meu Deus, como ele não acreditou, ele ficou mudo. E mudo ele ficou até o dia que o seu filho nasceu e foi ser circuncidado. E no momento que foi ser circuncidado, era o momento de dar o nome. Qual é o nome dele? A mulher falou, João, e eu sou, como assim João? Não tem João na sua família? Ele mudo. E aí ele, desesperado, ele pegou uma tabuinha e escreveu, o nome dele é João. E quando ele fez isso, a boca dele se destravou, a sua língua se destravou, e ele conseguiu desatar a falar, e repleto de alegria, ele louvou a visita de Deus, porque ele diz assim, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Salmo 8, verso 4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Querido, Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Meu irmão, minha irmã, esse momento do nosso ano é muito precioso. Às vezes a gente não dá conta. A igreja evangélica não celebra mais advento, a gente não espera, a gente não se prepara, e o Natal está ficando um negócio xoxo. Não, nós temos que nos preparar. É o momento da gente se revestir espiritualmente, nos fortalecermos espiritualmente, porque nós estamos celebrando a maior das visitas que vai ser renovada e renovar todos os dias da nossa vida. Nós celebramos essa verdade. Que verdade? Deus nos ama. E por mais que tenha confiado essa vida aqui em nossas mãos, Ele nos visita porque Ele quer nos ajudar a viver, amém? Você não está sozinho, você não está jogado não, Deus vem em teu favor, Deus te visita pela graça do nome dEle, e nós precisamos então reconhecer esse tempo de visitação, porque Ele faz isso constantemente. Ele faz isso através de uma palavra, não é? Ele faz isso através de uma oração que foi respondida, Ele faz isso, por exemplo, pelas pessoas que vêm e te abraçam, Ele faz isso pela comunhão da reunião que acontece entre o eu, você e nós, e o Espírito Santo de Deus neste lugar. Ele nos visita, Ele se faz presente, e nós não podemos correr o risco de jeito nenhum de estarmos distraídos, ocupados com tantos compromissos virtuais e demais, endurecidos demais, e deixar passar a graça dessa visitação em nome de Jesus, jamais, amém? É importante isso demais, porque Deus é assim, Deus é um Deus que tem saudade da gente. Quando a gente ama, a gente tem saudade, tem ou não? Hã? Sabe quando a pessoa amada vai fazer uma viagem assim, tem saudade? Deus tem saudade, e Ele sempre desce do céu e vem nos encontrar, meu irmão. Esse é um mistério, e eu estou falando tudo isso, revelado por Lucas, no evangelho que está registrado aqui, que nós lemos hoje. Porque semana passada, nós já vimos que Maria foi visitada por Deus, e hoje nós vamos prosseguir com ela também, porque aquela que foi visitada, resolveu sair do seu lugar e visitar. E eu acho interessante demais que o ministério de Jesus, o ministério dele aqui na terra foi um ministério de encontros, né? Jesus é simbolismo, é o divino que vem em encontro do humano, é a misericórdia que vem em encontro aos desesperados, é o perdão que vem de encontro ao pecador, né? Isso é uma coisa maravilhosa de Deus. Então, assim que Maria declarou em alto e bom som que ela aceitava a nobre missão que Deus estava lhe dando, no verso 39, na sequência, diz que naqueles dias, ou seja, logo em seguida daquela experiência com o anjo que nós vimos semana passada, ela se preparou e ela foi depressa para uma cidade isolada, nas montanhas da Judéia, lá no sul. É importante que você entenda que é o contrário, porque ela morava lá no norte, ela morava em Nazaré, lá no norte, e ela cruza o país então. Agora você se lembra semana passada, que para convencê-la de que Deus faria algo impossível de ser compreendida pela razão humana naquele momento, lembra disso? O anjo falou para ela, o anjo disse que a prima dela, idosa e estéril, já estava no 6º mês de gestação. Lembra que foi isso que ele disse? Pois é, veja aqui, naquele dia, ou não sei se no dia seguinte de manhã, o que aconteceu, Maria não conseguia parar de pensar naquilo, que não saiu da cabeça dela. Tanto que ela decidiu se apressar e ir visitar Isabel, provavelmente por 2 motivos.
Primeiro, porque ela tinha que atestar o impossível anunciado pelo anjo. O anjo falou, ontem ele me visitou, ele me disse, e ele me disse algo impossível. Será que o impossível vai acontecer? Não só lá, mas e aqui? Primeiro por isso. Depois, porque Isabel está no 6º mês de gestação. E como ela é uma mulher idosa, com certeza ela está precisando de ajuda. Então Maria, veja, a grande missão anunciada quando ela recebeu a visita do Senhor, não acomodou a serva do Senhor, de jeito nenhum, mas colocou ela em movimento para se movimentar e servir quem precisava. Observa isso. Maria visita, por quê? Porque ela foi visitada pelo Senhor. Entende a importância aqui do que eu estou dizendo? Maria chegou na casa de Zacarias e saudou Isabel, diz o texto. Pensa comigo, Maria gritou lá da porta. E o Evangelho diz que logo que Isabel, dentro de casa, ouviu o chamado de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. E na hora, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aconteceu um mistério ali. Assim. Tem pentecostal aqui nessa manhã? Se prepara porque ano que vem nós vamos ler o Evangelho que é mais do Espírito Santo. O Evangelho de pentecostal é Lucas. Lucas é todo o Espírito Santo. Veja que lindo isso aqui, queridos. Veja como por trás de tudo, quem planeja tudo, quem faz tudo é o Espírito Santo de Deus. Tudo esse momento. Ele já havia visitado Maria. Maria já estava cheia, plena. Ela já tinha sido revestida pela sombra do Espírito Santo. E por isso ela faz o que faz uma serva cheia. Ela sai do seu lugar e vai se abrir para o outro. Ela vai servir. E quando ela chega, apenas o anúncio da sua voz já faz com que se agite o bebê no ventre de Isabel. Afinal, é o Espírito Santo quem testifica tudo. E Isabel ficou também cheia do Espírito Santo. Você sabe como age alguém que está cheio do Espírito Santo? Abre a sua boca e testifica. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, abre a sua boca e testemunha. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, abre a sua boca e humildemente reconhece que não merece a graça de receber o Espírito em sua vida. Quem é cheio do Espírito Santo, abre a sua boca e fala: Senhor, eu vou comemorar o Natal, o Senhor veio em nosso favor, o Senhor veio para nos salvar, e eu não mereço tal graça. Espírito Santo, eu quero que você entre nessa cena comigo, se coloque aqui dentro. Maria chega e grita lá da porta: ô de casa! Isabel devia estar lá no quarto arrumando umas roupas do bebê, não sei. Mas lá do quarto, quando ela ouviu o chamado na porta, diz que na hora o seu bebê já identificou. E ela ficou cheia do Espírito Santo. E ela gritou de onde ela estava, lá no quarto. Gritou e foi para a porta: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz, Maria. Ela foi andando. E quando ela chega na porta, ela olha para ele e fala: por que eu sou tão agraciada a ponto de visitar a mãe do meu Senhor? Pega na mão dela e diz: logo que a sua saudação chegou nos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Maria, feliz é quem creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E as duas entraram para dentro rindo, feliz. No mesmo espírito, da mesma forma, com o mesmo revestimento, Maria responde acolhida, repleta de Deus. Sabe como? Cantando. Ela entrou naquela casa cantando. Isso aqui é um hino, é uma música. E eu queria dizer para você, olha que beleza, olha como a gente acerta a nossa celebração, né? Semana passada esse texto foi cantado pela Elô, né, Elô? Ela cantou, sabe por quê? Porque Maria respondeu à manifestação do Espírito Santo de Deus cantando. Não é lindo isso? Ela entrou na casa da prima cantando: Isabel, a minha alma está tão plena que eu só consigo engrandecer o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Deus é sempre tão atento, Ele teve olhos para a humildade da sua serva, e por isso as gerações me chamarão de bem-aventuradas. Todos reconhecerão que sou feliz por essa honra que me foi confiada, diz Maria. Ele é o poderoso Deus que faz grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, mas a sua misericórdia se estende não só a mim, mas a todos e todas que o temem, hoje e para todo sempre. Ele realizou com seu braço poderoso feitos enormes, dispersou os arrogantes e soberbos, derrubou governantes, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos.
Deus nunca se esquece da sua misericórdia, por isso Ele ajudou o seu servo Israel e todos os seus descendentes, conforme Ele prometera, graças a Deus por isso. Querido, o texto termina dizendo que Maria ficou mais praticamente cerca de 3 meses até completar o nascimento de João Batista e foi embora para sua casa, voltou para sua casa. Esse momento aqui, eu não sei como é que vai ser visto, mas eu acho precioso demais. Primeiro porque é repleto do Espírito Santo, isso aqui me interessa muito aqui, meu irmão, em nome de Jesus. E ele me movimenta a meditar na beleza, no compromisso que é receber uma visita tão importante na nossa vida. Eu digo para você que a gente se acostuma, porque o Senhor está acostumado a todo domingo vir aqui falar com você, o Senhor está acostumado a vir de segunda aqui, ouvir suas orações, o Senhor está acostumado a vir de quarta-feira dar o ensino, mas o Senhor, quando você sai daqui, vai com você, e Ele fala com você, e Ele te alerta dos problemas, Ele é sempre presente na tua vida, como a gente louva, Deus é perto, Deus é junto, e a gente, sabe o que acontece? Se acostuma, e aí é o problema. E nós não podemos perder de vista a beleza desse cumprimento, dessa visita maravilhosa que nós estamos recebendo. Porque depois da gente ser preenchido pela revelação espiritual desse momento do Evangelho, tão cheio do Espírito Santo, eu preciso pensar o que isso tem a dizer para o nosso tempo hoje, de advento, em 2025. Eu preciso meditar. O que Maria nos ensina aqui? Maria foi visitada pelo Senhor, que deu a ela uma nobre missão, e ela foi revestida pela sombra do Altíssimo, e por isso se levantou do seu lugar e foi visitar a sua prima nas suas necessidades. O que significa para nós isso? Ou então vamos perguntar, qual atitude Deus espera de nós para recebê-lo em mais essa oportunidade que nós estamos tendo? Nós estamos às portas de mais um Natal. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que nós vamos receber o Senhor no nosso meio nesse tempo? E eu preciso dizer 4 coisas para vocês, 4, que eu quero que você receba, porque está aqui na palavra, para que te preencha da presença do Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém? Como é que nós vamos receber o Senhor no nosso meio nesse tempo? Primeiro, sabe como? Saindo do nosso lugar e nos envolvendo com a necessidade dos outros. Você toma posse aqui comigo? Está triste? Fica não. Como é que nós vamos receber o Senhor, essa visita tão nobre na nossa vida, saindo do nosso lugar e nos envolvendo com a necessidade dos outros? E eu estou dizendo isso porque Maria recebeu a visita do Senhor e ela foi revestida pela sombra do Altíssimo, e por isso ela estava o quê? Plena do Espírito Santo, e por isso ela fez o que é necessário, o quê? Ela preparou-se e foi depressa visitar a sua prima, para estar em comunhão com ela, para estar em comunhão com o Espírito e ajudar ela nas suas necessidades, sim ou não? Veja o momento. Irmão, presta atenção aqui, minha irmã. Deus sempre nos visita. Mas nós não podemos nos acostumar, como eu já disse, e ficar desatento. Porque enquanto o Senhor nos visita, Ele espera encontrar em nós a mesma disposição de Maria. Qual? A disposição de ser e fazer o que Ele, Deus, fez. O que Ele fez? Ele saiu do seu lugar. Ele saiu dos mais altos céus e veio nos visitar, sim ou não? E veio por quê? Ora, porque nós estávamos, todos nós, precisando de ajuda. Estávamos ou não? Era só eu que estava lá atrás perdidinho, quando o Senhor chegou? O Senhor saiu do seu lugar para nos visitar e continua saindo até hoje, porque Ele sabe que nós precisamos de salvação, Percebe a atitude aqui que Maria fez, daquilo que Deus estava fazendo naquele momento? Porque da mesma forma, essa tem que ser a nossa disposição para receber essa visita tão bonita. Qual? Nós vamos ser ativos, meus irmãos. Nós precisamos investir tempo para nos preparar. Nós precisamos nos empenhar para preparar todos os detalhes para receber essa visita. Sabe como? Fazendo como Maria. O quê? Saindo do nosso lugar e indo em direção a quem necessita da nossa ajuda. Percebe como o Senhor quer nos encontrar? Eu estou falando para a igreja do Senhor nessa manhã. Tem igreja do Senhor aqui nessa manhã? Eu fico muito feliz. Você sabe que eu sou um pastor feliz. Às vezes atividade pastoral, tem um pastor aqui, querido, atividade pastoral é agônica, não é? Às vezes a gente fica em crise olhando tudo que a gente vê, né, na rede social, a gente fica numa agonia. E aí, mas eu fico feliz, sabe? Porque aquilo que as pessoas dizem tanta coisa por aí sobre o que é igreja, que eu fico até zonzo, pastor. Eu fico zonzo. É tanta informação, é tanto negócio, é tanta estratégia de marketing, é tanto negócio na rede social, é tanta seguição que eu fico zonzo. Mas para mim a felicidade, sabe qual é a minha felicidade? É saber que a igreja que o Senhor colocou no nosso coração neste lugar aqui, não tem muito a ver com o que as pessoas dizem que é igreja por aí, porque para nós igreja não tem a ver com este lugar, mas sim sair
deste nosso lugar e nos envolver com a necessidade dos outros lá fora. Você entende a diferença disso? A noção mais clara de igreja no mundo é de um lugar. É um espaço legal demais, que é um espaço de convivência, que nós vamos lá, e que nós vamos ser abençoados, e que nós vamos ser salvos, e que tal, e nós vamos lá para nos sentir bem, porque lá eu me sinto tão bem. Semana passada nós já comentamos sobre isso, sim ou não? Entretanto, o nosso lugar aqui é outro. O nosso lugar é outro por quê? O nosso lugar é onde se reúne uma comunidade que sempre recebe a visita do seu Salvador, graças a Deus por isso, e quando Ele vem, meu irmão, nós recebemos Ele, e nós nos arrumamos, saindo deste lugar, dessas paredes, em direção a quem necessita. Aqui está o ato de ser igreja, nós precisamos vir para cá, nós nos reunimos, mas é para nos revestir do Espírito Santo de Deus, porque depois que estamos cheios, como Maria estava, nós saímos em direção à necessidade de quem tem. Você entende para mim o que é igreja? Para mim isso é igreja, e o resto é conversa humana, é invenção humana para exaltar ego de pessoas. Para mim igreja é isso, porque é o que funciona. Nós teremos em breve aqui neste lugar uma outra oportunidade de ser igreja, de sair e mostrar para o Senhor que nós estamos arrumando tudo para receber a visita deles. E nós vamos fazer isso acolhendo, presenteando, alegrando, alimentando, orando, amando uma multidão de crianças carentes, de comunidades, de favelas necessitadas. É isso que nós vamos fazer, em nome de Jesus, sim ou não? Por isso, meu irmão, povo de Deus, presta atenção, vamos sair do nosso lugar e nos envolver com quem precisa. Sabe por quê? Porque quando a visita chegar, ela vai ficar muito feliz com essa acolhida que nós vamos dar a Ele, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Com esse amém você não recebe nada. Você recebe isso? Amém. Graças a Deus. Como é que nós vamos receber o Senhor no nosso meio nesse tempo agora? Segunda coisa, buscando estar cheios e cheias da presença do Espírito Santo. Como é que você recebe Deus na tua vida? Vou ver o jogo do Corinthians hoje, amanhã acho que eu vou... Não. Nós recebemos o Senhor, dizendo a Ele da nossa gratidão, cheios, buscando estar cheios e cheias do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o momento do Evangelho deixa claro que Maria já tinha sido revestida pelo Espírito Santo, ela já estava grávida, naquele momento da revelação, mas ela não se acomodou, e ela, cheia do Espírito Santo, foi visitar sua prima. E quando ela chegou lá, ela saudou Isabel lá da porta, e na hora, logo que a saudação chegou aos ouvidos da mãe, o Espírito testificou na hora, porque o bebê que estava na barriga da sua prima agitou-se de alegria, e Isabel também ficou cheia do Espírito Santo. Veja aqui, veja que momento de plenitude do Espírito Santo, sim ou não? É muito Espírito Santo de Deus aqui, está cheio, é maravilhoso isso tem que nos ensinar. Veja como é que se recebe a visita do nosso Salvador. Maria já estava, João recebeu o discernimento, Isabel foi cheia. Por quê? Porque é o Espírito Santo que precisa nos conduzir e nos encher nesse tempo de espera. Sem Ele, Deus vai vir, e do jeito que vem, vai embora, a gente não vai nem ver. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos buscar o revestimento espiritual, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida, porque eu vejo aqui duas mulheres plenas do Espírito, duas mulheres plenas da presença de Deus, sendo templo e morada da vontade de Deus aqui na terra, duas mulheres grávidas do impossível, uma senhora estéril e uma menina virgem, impossível, cheias do impossível, e eu fico maravilhado, porque elas me ensinam que tudo que eu preciso para que o Senhor venha e que seja muito bem recebido, para que Ele faça desse tempo um momento mais cheio, eu preciso disso, mais cheio de coisas impossíveis. Eu preciso do quê? Eu preciso que quando Ele venha eu esteja pleno do Espírito Santo. Percebe? Eu preciso buscar isso. Então meu convite para você hoje é para você tomar cuidado com as desatenções, com as distrações desse mundo, porque nós temos que estar muito atento a essa visita do nosso Salvador. E quem está atento não deixa passar. Quem está atento, por exemplo, não perde oportunidade. Quem está atento, por exemplo, está atento e sabe que Ele é tudo o que precisa nessa vida, e por isso busca a presença diariamente do Espírito Santo de Deus, amém? Nós temos que buscar isso. A igreja tem se esfriado num momento tão importante em que o Espírito é tudo, em que para enfrentar as agruras deste mundo só tem um que sozinho nós não conseguiremos. Então nós temos que buscar, meus irmãos, nós temos que orar, como disse a nossa irmã Beth aqui, nós temos que buscar a palavra, nós temos que entender a revelação do Espírito, nós temos que buscar discernimento do Espírito em nome de Jesus, amém? Então que todos nós possamos nos apossar e buscar o Espírito que pode nos dar vida
que nós possamos nos envolver com o que Ele quer fazer, porque assim, veja, será Ele a nos encher. E eu não sei se você entende isso, mas presta atenção, para alegrar a nossa visita, para que Ele fique feliz, nós temos que buscar muito essa presença. Nós precisamos querer muito, 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 porque sem Ele a vida não acontece. Eu não sei se você entende isso. Sem Ele, sabe o que vai ser? Vai ser nós e somente nós. Vai ser a nossa medida e só a nossa medida. Vai ser só o que nós queremos. Sem Ele, meu irmão, Natal não significa absolutamente nada. Mas com Ele, Ele fazendo morada em nós, e só com Ele nos preenchendo, entenda, nós vamos viver um tempo cheio de coisas que nós jamais imaginaríamos que seria possível acontecer. Você toma posse disso? Eu fico pensando assim, o povo de Deus serve a um Deus que vem e desafia, e o desafio é assim, se renda, busca em mim, vai para a igreja, se converte, se entrega, porque eu vou fazer na tua vida uma coisa que você nunca imaginou, coisas impossíveis, e a gente fica lá. Antigamente a gente assistia o Faustão, agora a gente fica vendo o Instagram. Querido, nós temos que tomar posse desse Espírito, sim ou não? Deus está te dando o Espírito de graça, e nós vamos deixar passar? Não, em nome de Jesus, amém? Mas como é que nós vamos receber o Senhor no nosso meio agora, nesse tempo? Terceira coisa, sabe como? Tomados de felicidade. Por quê? Porque nós cremos nas palavras que o Espírito nos revela. Como é que nós vamos receber o Senhor? Um carão? Mal-humorado? Reclamando que deu errado? Não. Nós vamos estar tomados de felicidade, porque nós cremos que por mais que esteja como nós não queríamos, eu vou crer nas palavras que o Espírito me revelou. Eu vou crer naquilo que Deus disse. E veja por que eu estou dizendo isso. Porque quando ouviu a voz de Maria gritando na porta, Isabel ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. E ela gritou lá do quarto: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou nos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Observe se não é um momento cheio de felicidade aqui. Essa cena só tem alegria? Tem Espírito Santo de Deus e tem aquilo que Ele quer nos dar. Felicidade, esse que é o momento. Isabel nos revela a razão de toda essa felicidade, porque tanto ela e agora Maria estavam sendo ferramentas de Deus na terra. Isso é motivo de alegria. E por isso ela diz que assim como ela estava feliz, Deus tinha dado a ela um presente maravilhoso, também feliz era Maria, que creu que se cumprirá todas as palavras que o Senhor disse. Deixa eu perguntar, você crê? Nós cantamos isso aqui agora. Acabamos de louvar. Você crê? Você crê que tudo que o Senhor disse a teu respeito vai acontecer? Você tem que crer, porque se você cantou, para Deus ter ouvido o que você cantou, você tem que crer. Tudo que Deus disse a teu respeito vai acontecer. Você crê? Então, o meu convite é se alegre, e se alegre muito, se encha de felicidade, porque por mais que a vida esteja difícil, por mais que você esteja enfrentando uma situação muito delicada, complicada, creia, Deus prometeu, Ele falou, Ele disse na palavra, disse, então eu vou crer e eu vou me alegrar, porque eu sei que vai se cumprir o que Ele disse, em nome de Jesus, amém? Isabel estava que não se cabia. Isabel estava com alegria, pela graça da visita de Deus que deu a ela uma gravidez, no momento de esterilidade, na sua velhice. João Batista no ventre dela se encheu de alegria pela visita do seu Salvador. João, o Espírito, sabia quem é que estava batendo na porta, era Maria? Não, era Jesus. Ele sabia a visita que ele estava recebendo ali. E Isabel reconhece que feliz era Maria. Por quê? Porque ela creu que tudo que Deus disse aconteceria na sua vida. Felicidade. Como é que nós esperamos aqui a nobre visita do nosso Salvador, sabe como? Cheio de felicidade, rindo à toa, rindo pelos cantos, sabe aquela eu estou rindo à toa mesmo? Tinha uma música que falava isso, né? Mas eu estou rindo à toa, rindo pelos cantos, por quê? Porque nós cremos e sabemos que tudo que o Senhor disse a nosso respeito vai se cumprir. Não foi nesse ano que vem, vai ser. Eu creio, porque o Senhor disse, meu irmão, Ele virá e vai nos encontrar rindo à toa. Porque nós sabemos quem é que nos visita, quem é um Deus que cumpre todas as palavras que disse ao nosso respeito, amém? Isso é motivo para você se alegrar? Então se alegre, fique feliz, dê um glória a Deus bem feliz.
Porque Ele vai vir, Ele vai cumprir, e você precisa crer nisso em nome de Jesus. E é assim que você recebe a visita dEle. Amém? E eu tenho certeza absoluta que você já está cansado, então eu vou encerrar. Como é que nós vamos receber o Senhor no nosso meio esse ano? Quarto e último. Sabe como? Desafio. Fazendo justiça na terra. Porque Deus tem olhos para as necessidades dos outros. Deus tem olhos para os necessitados deste mundo. E por isso, quando Ele vir, Ele vai nos encontrar fazendo justiça na terra. O senhor acha, pastor? Eu acho não. Se João Batista se agitou com alegria, se sua mãe Isabel estava rindo à toa, Maria também estava cheia de alegria. Tanto que ela transborda toda essa felicidade e ela começa a cantar. Um hino, um cântico. Sabe aqueles momentos que você está, que Deus te deu aquela bênção, você está que você não se cabe, você está assim. E você não consegue fazer nada, sabe o que você faz? Você abre a boca e começa a cantar. Grande é o Senhor. Você começa a cantar, você explode num louvor. É isso aqui que está acontecendo. Cantar um louvor de gratidão. É isso que ela está vivendo. Ela não se cabe, por isso ela tinha que extravasar. E ela abre a boca e começa a cantar algo de gratidão. É importante. E foi isso que ela fez. Maria começou a cantar. E eu acho esse cântico aqui de Maria repleto de tanta coisa linda. E eu acho tanto que eu tenho certeza que Deus quer ouvir dos nossos lábios o mesmo cantar. Esse cântico aqui tem que ser ecoado da nossa boca. Porque de cara ela canta que ela está tão repleta pela visita do Senhor, que ela só consegue engrandecer o seu nome. Tudo que ela consegue é glorificar o nome de Deus. É isso que ela canta de cara. Ela quer cantar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus faz coisas maravilhosas demais para todos nós. E para ela é impossível não deixar vazar essa gratidão de dentro dela. Ela precisa cantar, ela precisa dizer, Ele é maravilhoso. E depois ela canta que Deus se revela na vida dos humildes. Veja se não é isso que está escrito. Ele teve olhos para a humildade da sua serva. E por isso todo mundo vai saber que eu sou feliz. Todo mundo tinha que saber as relações que ela é feliz. Deus é misericordioso, não só com ela, mas com todos e todas que o temem. E por ser virá e vai visitar. E quando Ele vier, os soberbos, os arrogantes, os poderosos por si mesmos, os governantes injustos, ou seja, quem não sabe o que é humildade, esses e essas Deus expedirá vazios. Mas aos humildes Deus vai exaltar. Aos pobres e famintos Deus vai encher. Deixa eu perguntar uma coisa para você, como é que se enche um faminto? Dando a ele de comer, dando a ele comida. E aí eu pergunto para você, se a fome é de comida, que assim seja, cesta básica nele. Se a fome é de oração, é isso que ele vai ter. Se a fome é de comunhão, de abraço, de ser amado, aqui vai ser o lugar. Se a fome é de espírito, pode vir, porque aqui ele vai encontrar, em nome de Jesus. Isso é importante demais para nós somos a igreja do Senhor. As pessoas que estão famintas precisam encontrar algo em nossa vida, onde nós estivermos. Maria nos conduz aqui nesse dia cantando, e eu quero que essa comunidade faça coro com Maria, abra sua boca e faça coro com ela nessa manhã. Por quê? Porque o Senhor bate a nossa porta, meu irmão. O Senhor nos visita, minha irmã, e por isso nós nos preparamos para receber, recebendo Ele, fazendo o que Ele quer fazer quando Ele visita a criação. Sabe o que o Senhor quer fazer? Ele vai nos encontrar fazendo justiça aqui na terra. Porque é isso que importa para Deus. Presta atenção aqui. É assim que o Senhor quer ver essa casa quando Ele nos visitar. É assim que o Senhor quer ter a tua vida e quer ver a tua vida. Esse ano saiu um relatório global da riqueza, um tal de Gini, aí um órgão europeu, dizendo que no ano passado, em 2024, o Brasil atingiu o maior nível internacional de desigualdade social. Dentre os 56 países analisados, o Brasil é o pior. Só empatou com a Rússia. Os países mais desiguais do mundo. E não é porque não tem dinheiro. Porque no mesmo relatório, na mesma análise, diz que cresceu a riqueza média brasileira dos adultos, aumentou em 5%. E o relatório diz, aumentou mais do que os Estados Unidos, aumentou mais do que a França, aumentou mais do que o Japão. Mas diz que, inclusive, demonstrou um crescimento expressivo dos milionários no Brasil. Ou seja, está tendo mais dinheiro, que ótimo que as pessoas estão ganhando mais dinheiro, que maravilhoso, eu fico tão feliz quando eu vejo alguém ganhando dinheiro, eu acho bom demais, mas a minha pergunta é, todo esse dinheiro tem abençoado todo mundo? Se não tem, compromisso é nosso, porque se não abençoa lá, aqui vai ser em nome de Jesus. Você entende isso, sim ou não? E eu volto aqui ao estudo de quarta-feira,
Para lembrar você, quem ouviu aqui, que se nós estamos felizes porque Deus tem nos abençoado, toda essa felicidade tem que ser para nós. Não pode ser para eu, não pode ser para você, tem que ser para nós. Precisa ser vista na vida de todos e todas, na vida de todo mundo. Essa é que é a razão da nossa existência. Então nós celebramos aqui o nosso advento, e nele a importância de saber que o Senhor nos visita, sim ou não? E por isso nós precisamos cantar como Maria, para reconhecer que Deus quer fazer justiça na terra. É isso que ele veio fazer. Maria cantou que Deus tem olhos para os necessitados deste mundo, e nós que a Ele recebemos, nós que somos visitados com tanto amor pelo Senhor, nós queremos que quando Ele chegue aqui, encontre uma comunidade envolvida com a justiça que Ele quer fazer na terra, a justiça do reino de Deus. Fica triste não, Deus quer te abençoar, e eu repito, isso que as pessoas entendem como igreja aí, eu não sei se me apetece muito, porque para Deus, igreja é uma comunidade de gente humilde e que é feliz porque foi revestida pelo Espírito Santo, e porque não guarda a felicidade somente para si mesmo, entende assim? Isso é ser igreja, não guarda só na sua gaveta, mas sabe que Deus também tem olhos para os famintos deste mundo, por isso sai de si, usa toda essa felicidade para ajudar e para fazer justiça na vida dos famintos, para fazer a justiça do reino de Deus na terra. Nós somos ajudados pelo Senhor? Sim, seremos. Nós seremos abençoados? Sim. Deus vai prosperar a nossa vida? Vai, porque Ele quer. Deus vai fazer ser muito melhor? Vai, porque Ele quer. Mas nós vamos usar isso para ser solidário com quem não tem, amém? Porque é isso que nós somos chamados a fazer, é isso que Maria confessa na sua oração. Eu já estou terminando, tá bom? Então eu quero acabar orando com você. Minha oração, hoje e sempre, é que os olhos do Senhor encontrem neste lugar sempre um povo preparado para recebê-lo. Que o Senhor venha sempre, o tempo todo, e encontre aqui uma comunidade pronta para recebê-lo. Como? Uma comunidade que sai do seu lugar, que sai da parede, que sai da cadeira da igreja e vai se envolver com a necessidade dos outros. Isso para mim é essa igreja. Sem isso nós não temos nada com o Senhor. Ele vai encontrar, porque esse povo aqui busca sempre estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E esse povo aqui é um povo tomado de felicidade. Por quê? Porque crê nas palavras que o Espírito sempre revela. Crê que vai acontecer e fica feliz, e por ser feliz, é um povo que vai lá e faz justiça na terra, porque sabe que Deus tem olhos para os necessitados deste mundo, em nome de Jesus, amém? Você entendeu? Então vou perguntar de novo, amém? Amém. Você toma posse? Então essa é a minha oração para você em nome de Jesus. Essa é a minha oração para esse momento nosso, que assim seja na minha e na tua vida, para a glória do nome do nosso Deus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, e amém, e amém. Graças a Deus por isso e muito obrigado.